vezes as pessoas falam, eu derrubei fragrância de difusor sobre a pele, é um problema para mim? Não é nenhum tipo de problema, né? Porque na verdade a matéria-prima utilizada ela é a mesma, a proporção que ela é utilizada é diferente. Geralmente as notas que a gente utiliza também são diferentes por alguns motivos. Porém, não tem problema algum, né? Não tem, gente, não tem. Tem pessoas que usam home spray como perfumação. perfumação porque gostam. Ah, Lívia, tudo bem? Tudo bem. E às vezes, quando eu recebo em casa, eu faço testes na mão. Sim, Porque eu sei que não faz mal, não é um problema. Então eu quero sentir mais ou menos a fragrância, um pouco mais próxima, acompanhar a evolução e eu ponho na pele. Não é o ideal porque a forma como ela vai evoluir é diferente da forma da pele. O ideal é mesmo você senti-la nas varetas. E aí, Lívia, eu queria, voltando um pouquinho naquilo que eu te falei, que eu recebi o produto que é baixinho, com uma vareta muito grande. Na verdade, assim, Ellen, a gente considera que pelo menos precise ter, então aqui é 1/3, ela precisa ter o dobro da altura do frasco. Tá. Aqui temos o frasco, então o meu frasco poderia ter uma vareta maior? Poderia. Isso ajuda até na hora de perfumar? Ajuda, porém não é elegante, né? Okay. Se é um frasco maior, tudo bem. Eu acho que vai muito do modelo e do estilo do difusor. Mas uma vareta nessa altura, um pouquinho mais alta, é o suficiente. Fora que consome o produto muito mais rápido. Essa foi a minha experiência. Consumiu muito rapidamente e as varetas atrapalhavam até algumas posições de outros objetos que eu tinha. Exatamente. Eu tinha que empurrar um vaso, eu quis pôr mais ou menos próximo a uma bancada que eu tenho da televisão no quarto e eu precisei juntar todas as varetas e puxar de um lado, porque eu tenho a TV pivotante. Sim. E conforme eu pivotava, a TV batia nas varetas. Elas acabam se tornando um transtorno, né? E eu adorei o que a Lívia acabou de falar sobre as medidas, porque não é elegante ultrapassar uma medida tão grande do frasco. Sim. Inclusive, quando o frasco começou a ficar mais vazio, eu tinha receio que tombasse, porque o peso das varetas também... Mas realmente elas são assim, elas são desproporcionais. A gente tem varetas de até 70 centímetros, Ellen. Então, assim, digamos que para a função, em alguns casos, se a gente entender o tamanho do frasco, até não é errado. Certo. Porém, não é prático o uso, né? E a questão de quantas varetas. Essa daqui é uma vareta mais fininha, por isso até que tem mais. Agora, o ideal é que preencha esse diâmetro. Tá? O ideal é que preencha esse diâmetro. Geralmente, isso depende um pouco. Às vezes eu utilizo as varetas que são um pouquinho mais grossas, mas, gente, nunca colocar uma ou duas, porque é impossível, né? Não perfuma mesmo. Não vai perfumar, mas também a gente não precisa exagerar. Eu acho assim que a gente sempre tem que analisar o todo, né? Uma questão de elegância. Então, um frasco foi até o que eu entendi quando fui fazer a escolha do meu. Eu queria algo que fizesse parte da decoração de uma maneira discreta, fosse fácil de combinar, porque existem muitos estilos em muitas casas, isso, né? E que tivesse essa elegância. Aliás, eu posso falar para vocês de elegância. Que coisa mais linda, é cerâmica, não é? E é muito fino, é uma cerâmica de muito bom gosto, com os detalhes da Lívia, que são o seu nome, né? Lívia Castroviejo, maravilhosos, ele fica lindo no ambiente. Essa bandejinha, eu tô quase falando para ela começar a comercializar, porque essa é dela, tá? Mas olhem como fica lindo num ambiente assim, numa bandejinha que você coloque no lavabo ou do seu quarto, é maravilhoso. E você já tem isso pronto, pode adquirir diretamente com a Lívia, é só entrar no Instagram dela, eu vou deixar detalhes para vocês aqui no texto, caso vocês queiram procurar, porque vocês vão ter uma surpresa agradabilíssima com isso. E as velas? Eu quero falar mais uma coisa também, porque é uma pergunta. Muitas pessoas falam, mas custam muito caro os aromatizadores, as velas, os sprays de ambiente. Por que é que custam caro? Custam caro quando também? Porque se você comprar, dependendo o perfume que você for eleger para sua casa, ele pode ser baratinho, como algumas águas e splashes de fragrâncias que você compra em alguns pontos de venda. Mas quando você quer algo sofisticado, eles acabam tendo um custo maior, porém com um benefício maior também. Por que essas dosagens são tão altas? É para perfumar mais?
é para perfumar mais e também depende muito da matéria-prima que é utilizada. Então, por exemplo, no meu caso, eu utilizo matérias-primas que são da alta perfumaria, por isso que eu te falei que eu tenho matérias-primas que muitas delas são utilizadas em perfumes de uso pessoal, que a gente utiliza em ambiente. São matérias-primas caras, né? Você sabe, que são praticamente todas importadas, inclusive muitas do Brasil, elas são exportadas para serem importadas, processadas depois. Isso é uma verdade, porque muitas pessoas falam, mas o Brasil produz tantos cítricos, né? Exatamente. Mas ele não produz tanto óleo de cítricos. Há um pouco de óleo de laranja, um pouco de óleo de limão, mesmo neste caso do limão, o limão da Argentina supera em vendas o limão brasileiro. É como a Lívia disse, exporta-se a fruta para ser produzido o óleo essencial lá fora. Ainda é um problema muito sério para a gente que ama tanto perfume, um dos países que mais ama perfumes no mundo, não tem os óleos essenciais sendo feitos todos aqui, né? Exatamente. Então a matéria-prima realmente, ela é de primeiríssima qualidade, né? Eu utilizo inclusive das empresas, né, que você atuou de perfumaria. Eu compro todas em dólar. A concentração ela é maior. Então, assim, quando você vai fazer um produto que realmente ele tem uma qualidade, você tem um percentual. Então, numa vela, dependendo das notas que você utiliza na pirâmide olfativa dessa vela, às vezes você utiliza 20%, 25% apenas de dosagem da essência pura, né? E assim, quando a gente fala pura, é pura mesmo, não tem nenhum tipo de produto, né, que faça render, que às vezes a gente encontra no mercado. É pura mesmo. Um difusor por volta de 20, 25%. Né? Então isso é um detalhe muito interessante, porque para fazer um difusor que cheire tanto quanto este Citric aqui está cheirando, é preciso ter uma dosagem muito grande, e a dosagem equivale à dosagem de um eau de toilette ou de um parfum. Se você fosse comprar um frasco de perfume, você estaria comprando o equivalente a um eau de parfum ou um parfum, para terem uma ideia. Então, quando a gente fala de fragrâncias de ambiente que sejam sofisticadas e elegantes, não são aquelas que ficam em gôndola de supermercado, são aquelas que são feitas com muita exclusividade. A Lívia tem hoje cerca de 4 fragrâncias, mais 2 em andamento. Ela tem pouco tempo ainda de mercado, mas ela está fazendo um trabalho que está crescendo rapidamente. E eu resolvi trazer aqui para que vocês entendam a qualidade do trabalho dela. E sei que a qualidade é a mesma que vocês esperam para as suas fragrâncias, nas suas casas. Bom, eu amo perfumação de ambientes, Lívia, porque eu acho que você está perfumada. Hoje eu não vim perfumada, porque eu não queria combater aqui o nosso tema, que é a perfumação de ambientes. Mas confesso para vocês que esses poucos minutos que eu levei da minha casa até aqui me fizeram falta. A gente acostuma, né? A gente acostuma com o ambiente perfumado. E quando eu entrei, eu já estava em casa, porque tinha uma perfumação muito boa em andamento. A gente falou das velas, falou do spray perfumado de ambiente e o spray para roupa. Aí é uma dosagem muito menor, né, em geral. Sim, e também tem uns motivos, né? Primeiro que não serão todas essas fragrâncias que terão nós chamamos de água perfumada, né? Porque a gente tem que entender aquilo que realmente cabe no ambiente. Por exemplo, você vai utilizar numa roupa de cama, aquilo que é mais aconchegante, acolhedor, que é o que a gente deseja, da nossa toalha de banho, da nosso lençol e tudo mais, né? Quando a gente vai utilizar em forma de água de passar, a gente quer uma roupa perfumada, mas você não quer uma roupa que seja mais perfumada do que o seu próprio perfume. Verdade. Né? Então, a gente sempre precisa ter este cuidado do que vai ser o protagonista, né? Porque muitas pessoas também perguntam, mas eu vou usar um hidratante. Tudo bem se eu usar um hidratante com um perfume, um outro perfume. Então, assim, não dá pra ter tudo na vida. A gente precisa fazer algumas escolhas. Já dizia o filósofo Jagger, né? A gente não pode ter tudo que a gente quer. Não pode, exatamente. E aí, olha, Lívia, tem uns pontos interessantes que vieram me ocorrendo aqui. A gente falou para vários ambientes. Eu acho que essa fragrância Citric fica linda no quarto de bebê. Fica. Porque ela é fresca, leve, suave. E esse lado amadeirado que ela tem é mais cachemir.
é um lado de madeiras cachemir, com uma coisa mais acolhedora, musk, né? é muito acolhedor. Eu estou aqui pensando, conversando com ela, sentindo esse cheirinho e já vendo um quarto de bebê branquinho, todo limpo, esterilizado, com muita perfumação também. Sim. Que delícia isso, né? E a gente tem uma gama muito grande, né? Por isso que esses perfumes de ambiente, e eu estou trazendo mais 2, eu consigo atender vários tipos de público, né? Então, até em lembrança personalizada, eu faço muito para bebê também. Ah, né? você faz isso? Faço. Lembrança de nascimento de bebê. Olha que ideia boa, gente, porque muitas vezes as pessoas procuram algo diferente. Algo que seja inédito, ou Sim. o que pode ser mais inédito do que alguém criar o perfume para o nascimento do seu bebê. Se eu estivesse na fase que fosse ainda ter os meus filhos, com certeza eu criaria, né? Que massa. Porque a gente sabe que lá na frente, quando a gente sentir esse perfume, isso vai transportar a gente para aquele momento, né? Do nascimento, quando a gente vê foto e vê os bebês todos gordinhos, fofinhos, pezinho, mãozinha, né? E é uma coisa interessante, porque quando eu tenho saudade desses momentos, eu pego foto. Mas a foto não é suficiente para trazer todas as memórias. O cheiro, sim. O cheiro, se você começar a ver as fotos acompanhada do cheiro, você vai ser transportada para detalhes que você sequer imaginava que você passou. É isso mesmo. Né? Porque os cheiros são muito específicos, são muito e eles voltados ativam a parte do cérebro emoções. que é responsável por emoções e lembranças, né? Então isso é real, né, Ellen? Essa questão da memória olfativa. É verdade, isso não é papo de marketing, não. Isso é técnico, isso é biológico. Então, não é à toa que a gente pode, eu falo muito nos meus vídeos, que eu posso contar a história da minha vida através de fragrâncias. Esses dias eu fiz um vídeo sobre uma fragrância que já vai completar 40 anos. E eu lembro exatamente onde eu trabalhava, com quem eu trabalhava, e eu me lembrei de detalhes cheirando a fragrância, e é claro, eu não pus no vídeo, mas detalhes assim de conversas que eu tive com amigas, que eu nem lembrava mais com quem eu trabalhei há mais de 30 anos. Por isso também, Ellen, que muitas vezes a gente passa, né, em algum lugar, ou alguma pessoa chega e aquele perfume, às vezes a gente chega a despertar uma emoção mesmo. E depois você se lembra o porquê. Às vezes lembra uma pessoa muito especial que usava determinado perfume, às vezes te remete uma lembrança da infância, pode trazer bons sentimentos, às vezes dependendo da fragrância, algum momento mais difícil também que a gente passou. Então, e por isso que é tão importante o uso, né, de fragrâncias no ambiente, em marcas, na nossa casa, porque realmente elas transformam, né? Transformam. A pessoa que trabalha comigo em casa, ela diz que a minha casa é a casa mais cheirosa que ela já conheceu. E é interessante porque a gente vai se acostumando com os cheiros, né? Sim. E eu mudo de ambiente. Eu tenho uma cozinha gourmet e nesse espaço eu gosto de notas cítricas. De vez em quando ponho até lavandas ali, gosto dos aromáticos, depois eu mudo de ambiente, eles ficam mais orientais, ou mais ambarados, mais florais, bom, enfim, vai mudando, né? E no final do ano ela sempre me fala, se você for me dar um perfume, me dê um para minha casa. E eu sempre dou para ela e ela fica muito feliz, porque ela também é uma pessoa que gosta de casas cheirosas. Então eu acho que você ter a sua casa com um cheirinho gostoso, você já faz isso instintivamente. Quando vai no supermercado, abre produtos de limpeza, espera que o produto que você passe no chão tenha mais cheiro, desenvolva um cheirinho de limpeza. Contudo, a perfumação de ambiente, ela vai além. Ela não só sinaliza que a sua casa foi limpa, mas ela mantém a sua casa com esse brilho perfumado. Eu amo perfumação de ambientes. E assim, Ellen, quando a gente fica muito tempo no ambiente, o nosso olfato se acostuma, né? Você comentou isso. Então, às vezes, principalmente no caso de lojas, clínicas, elas me falam, nossa, mas eu não sinto mais o perfume. Mas, na verdade, está perfumando, é que o nosso olfato se acostuma. Né? Essa saturação olfativa tem de ser entendida cada vez mais e acho que nos últimos 15 anos, com muita intensidade, 20 anos mais ou menos, o mundo, e principalmente o Brasil, amou a vanilla. Com isso, as intensidades, esse tsunami de fragrâncias intensas, acabou causando isso nas pessoas.
É muita intensidade que chega a um ponto que até para descanso do seu cérebro, ele dá um bloqueio e você passa a não sentir. E aí a pessoa acaba pondo mais perfume. Quando, na verdade, basta você trocar de perfumes por um tempo. Exatamente. Não pelo da mesma família olfativa, Sim, né? sim. Muda um pouquinho de perfume por um mês, mais ou menos, e faça isso na sua casa também. Se você está acostumado só com um aromatizador, mude também nos ambientes, recicle isso nos ambientes, para que você não se acostume e deixe de sentir no ambiente que você está. Né? E muita gente pergunta isso também, se é possível utilizar fragrâncias diferentes na casa. Na verdade, a gente até deve fazer isso, né? Por quê? Para que cada ambiente ele tenha uma proposta dentro do nosso dia a dia. Então, quando a gente vai para um quarto, você quer um relaxamento. Quando você vai numa área que você vai fazer uma leitura, um cantinho da sua casa, além de, lógico, a parte do relaxamento pode ser interessante, mas também algo que te deixe mais esperto, mais atento, né, com foco. Então, é super possível, né, trocar o... Devido até, né? Sim, se deve trocar. Se você não quiser trocar os produtos que você já tem, simplesmente troque-os de ambiente. Isso já ajuda você a não ter aquela expectativa certa. O seu cérebro entra num espaço e já sabe que vai ter aquele cheiro e ele já não reconhece. Num outro ambiente, você muda a situação e você começa a senti-lo de novo. Mas sim, você deve mudar, reciclar as fragrâncias que você usa no seu ambiente e logo vem duas novas por aí, Exatamente. Né? E assim, Ellen, eu acho interessante isso que você comentou, porque a gente pensando para uma marca, né, pensando de um lado de negócio, é o que a gente não deve fazer, né? Que é a troca, né? Todo mundo espera fidelidade, né? Exatamente, porque muitas vezes a pessoa fala, mas e se eu quiser trocar? Gente, uma identidade olfativa, você faz ela para que ela não seja trocada. Isso. É assim como você faz a logo da sua empresa. Às vezes você faz alguns ajustes depois de alguns anos, mas você não faz uma mudança radical. Eu tenho como exemplo o frasco de Chanel número 5. Ele é praticamente o mesmo desde 1921, quando foi lançado. Sim. Ele tem esse frasco um pouco quadrado, que é uma menção à Place Vendôme. A Place Vendôme continua a mesma, ela não muda, mas as bordas do frasco vão ficando um pouquinho mais arredondadas, a tampa vai mudando um pouquinho, mas são muito sutis para carregar a modernidade da fragrância, mas não muda completamente. Porque aquilo se torna a identidade da marca, né? Exatamente. Pegando um pouquinho um gancho nisso, os funcionários de uma loja, de um banco que já não sentem mais a fragrância, eles não precisam se preocupar, porque a fragrância está ali e quem tem de sentir muito mesmo são os clientes. Exatamente. Que vão entrar e têm de se sentir bem no ambiente. E assim, tem dois pontos que são muito importantes, né, Ellen? Quando a gente desenvolve a identidade olfativa, tão importante quanto o desenvolvimento é o cliente fazer o uso correto dela. Após essa etapa, fechamos o desenvolvimento. Temos a fragrância, como vamos perfumar aquele negócio. E como eu disse, isso é individual, porque às vezes se trata de uma clínica, às vezes se trata de uma loja, às vezes de um escritório, tem até escritório de advocacia, para você ter ideia, mas é importante. Então não adianta a gente ter um spray e de vez em quando dar uma borrifada, porque você quer construir uma marca, né? Aquilo você está atrelando, agregando a sua marca. Então, aquilo precisa existir no ambiente. Temos máquinas que perfumam, porque a máquina e o home spray, a diferença é que geralmente as máquinas, você coloca uma programação e ela, a cada tanto tempo, vai borrifar aquela fragrância. Se tiver um funcionário que fizer a mesma coisa, ok, a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? É muito difícil e você tem de manter o ciclo a cada 2 horas. Exatamente. Porque a perfumação por borrifador ou por pump spray, ela é mais lenta, Sim. Assim, para você conseguir a difusão. Exatamente. Então é preciso que tenha o número certo de borrifadas nos pontos certos do ambiente e a cada 2 horas. Todos os funcionários que trabalham no ambiente têm de saber disso, porque o que faz isso diariamente, se não estiver, outro tem que substituir e fazer. Já com os aparelhos, não. Com os aparelhos... Não, os aparelhos, na verdade, eles acabaram se tornando muito mais utilizados e práticos por conta disso, né? Então, a gente tem até hotéis, tudo, né? Hotéis, eventos, enfim...
esses espaços, lojas, bancos, muito poucos ainda. É verdade, bancos são poucos mesmo. São poucos, e um ambiente, às vezes, inóspito, né? Sim, não é que um você ambiente poderia agradável. Tornar muito mais agradável, né, para o seu cliente e transformar a atmosfera dele. Já tem um cafezinho em algumas agências, mas isso não é o suficiente. É verdade, faça uma identidade olfativa. Precisa ter cheirinho. Sim. A máquina, a gente tem essa programação que também é ajustada, depende do tamanho da metragem do ambiente, depende do pé direito, o tanto que tem de ventilação, né? Porque às vezes a gente pega algumas clínicas que são em prédios e não se abre a janela. Então você também, tudo tem que ser muito bem dosado e assim, é um processo, né, gente? Não tem como você já de primeira colocar e tá 100% funcionando. A gente vai ajustando. A partir do momento que entrou naquilo que é o ideal, é a constância. É manter. Se você vende um produto físico, você precisa borrifar a sacola para entregar para o seu cliente. Até que vai chegar uma hora que ele vai sentir a sacola perfumada, ou às vezes guardou aquela sacola em algum local, imediatamente ele vai lembrar da sua marca. É verdade, né? Tem uma loja que eu faço compras de roupas e eu acho uma delícia, porque eles borrifam na seda que vem o produto e eu deixo às vezes guardado, nem coloco no dia ainda para ou vou lavar, vou fazer alguma coisa com a roupa, eu deixo no armário, quando eu abro o armário aquele cheirinho da loja me vem. É encantador isso. E você sabe o que eu estava pensando esses dias? Eu fui numa farmácia, aqui na região mesmo, e era noite, eu entrei, só tinha eu, e estava tocando uma música muito agradável. E eu tive de esperar a moça fazer a busca do medicamento, tudo, e eu esperei alguns bons minutos. Mas estava tão gostoso. Sim. Eu estava numa farmácia comprando medicamento, mas ouvindo uma música boa e eu estava me sentindo bem. Por que não, também numa farmácia, um cheirinho bom, né? As grandes marcas, né, as grandes grifes, o porquê que se tem todo um desejo por elas, né? Que elas conseguem despertar esse desejo. É justamente essa abordagem dos 5 sentidos, né? Então, quando você entra na loja, já tem aquele perfume característico daquela marca. Sempre você pode reparar a parte de estofados, né? Onde que você senta, sempre tem um som que é muito agradável. Vão servir alguma coisa para que você possa comer, para que você possa beber. É quando você proporciona experiências que o seu cliente ou paciente, porque hoje cada vez mais a medicina também tem caminhado nesse sentido de proporcionar aos pacientes um bem-estar. Porque a gente sabe que ir ao médico nem sempre é agradável, mas você pode tornar agradável a ida ao médico daquele paciente, né? Ao ponto de que às vezes a pessoa fica até feliz, né? Nossa, hoje eu adoro, né? Porque já sabe de todo aquele pré-atendimento, né? Não, é muito interessante toda a abordagem que a gente faz, porque o sentido do olfato traz boas memórias ou não, dependendo do momento que você viveu. Sim. Mas quem procura um marketing olfativo quer trabalhar os bons momentos dos seus clientes, pacientes. E Ellen, quando você fala de pacientes, eu tenho várias clínicas que são dermatológicas, então voltadas mais para uma questão realmente de estética, né? E quando me veio, assim, que eu tive o prazer de desenvolver um projeto para uma clínica de oncologia, isso foi uma coisa que me tocou muito, porque a gente sabe que é um momento difícil, então por que não tornar aquele ambiente mais agradável? Foi esse que eu vi, Lívia, que eu achei muito tocante. Exato. Quando você está num momento como esse, ir ao médico deve ser muito difícil, porque você não sabe que notícias você vai ver a cada momento, né? Exatamente. A gente consegue transformar um ambiente, às vezes com pequenas coisas. Isso faz uma diferença, pode fazer uma diferença muito grande em quem está ali aguardando o atendimento. A impressão que você vai causar. E isso gera uma confiança também na pessoa. E se um dia ela precisar indicar aquele médico, aquela clínica, com certeza ela vai indicar, porque ela também se sentiu acolhida e cuidada. Não é só aquela parte mais fria, né, de diagnóstico e tratamento. Existe o acolhimento, o olhar para o ser humano, né? É verdade. Bom, queridos, eu acho que vocês ficaram encantados com a Lívia, como eu, porque além dela ter o conhecimento olfativo, ser uma pessoa técnica, ela é perfumista, é ela quem cria as fragrâncias, ela também tem essa empatia com quem quer fazer, com quem quer criar
o marketing olfativo, além da cultura geral, que eu acho que é importantíssimo nesse meio, que é uma forma de você ter entendimento do que o seu cliente quer, compreender os ambientes de formas diferenciadas e trazer um resultado cada vez melhor. Então, eu espero que vocês tenham gostado muito, foi um prazer enorme para mim. Eu agradeço, o prazer é todo meu. Eu amei esse nosso papo, acho que a gente vai continuar com esse papo por mais certeza. vezes. Sim. Eu quero falar um pouco depois sobre as fragrâncias individualizadas que ela criou. Eu conheço pelo menos 2 muito bem, agora quero conhecer as outras. Então, muito obrigada, Lívia, pelo seu tempo. Eu que agradeço, Ellen, obrigada, é um prazer estar aqui. Ai, que bom.